Sou falho e pecador, como todos os seres humanos neste mundo. Mas ali eu estava derramado no pecado. Quando criança é uma coisa, chegou a fase de adolescente é outra coisa. Você vai viver a sua vida. Você vai andar por caminhos estreitos, qual se não for a mão de Deus, é o seu fim. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Eu fui trabalhar naquele lugar 15 anos atrás. Entrei dentro de uma igreja do pastor Ricardo de Freitas. Igreja Batista Fogo sobre as Nações. A bênção de Deus aquele homem. Sim, a pastora Sara. E aquele homem pregava o evangelho, naquele dia eu pregando. E aquele dia eu entrei dentro da igreja com a minha esposa. E o Senhor falasse assim, aquele homem orando. Como aqui quando você ouviu chegando diante da live, eu estou aqui orando. Falando com Deus. E o Senhor Deus revelou para aquele homem. Tem um homem aqui dentro que Deus quer falar algo para você. No final eu vou falar o que Deus tem falado. No final aquele homem falou, é você. E dentro de mim o Senhor falava, é você mesmo. Eu vou falar contigo. Porque muitas das vezes, irmão, Deus fala com a gente não dá crédito. A gente fala assim, Senhor, eu devo ser louco mesmo, como os homens falam, maluco. Porque, irmão, você ouvindo uma voz, ouvindo o Senhor, você fica só pensando, irmãos. É como se você mesmo estivesse falando. É a voz do Senhor. Falava comigo. E ali, o Senhor falasse com aquele pastor, falando um monte de coisas reais. Naquele dia, irmãos, eu se encontrava desempregado 2 anos atrás. Eu tinha ficado. Eu estava trabalhando com vendas para mim mesmo. Trabalhei com 5 anos de venda, 5, 6 anos para mim mesmo. Ambulante, para lá, para cá. Era um perrengue muitas das vezes, irmãos. Aí, eu lembro naquele dia, que aquele homem falou que seria aberto as portas para mim na terra. E eu só sei que 2 semanas depois eu estava trabalhando. Eu estava dentro de uma fundição, trabalhando lá naquele lugar. Acordava, pegava 5 horas da manhã e eu trabalhando. Machucava aqui o braço e eu, fundição, larva de fogo voava. E eu trabalhando naquele lugar. Eu falava com Deus agora e Deus já estava me ouvindo, irmãos. E acontecia o que eu pedia para Deus. Não dá certo daquele dia, tinha um tribulado lá dentro, e eu trabalhando, fazendo macho, e o tribulado chegava ao pé da minha orelha e falava, Senhor, o diabo está andando por cima do telhado. E ele falava assim, o diabo está andando por cima do telhado. Fala, deixa que anda por cima do telhado, que cai de cima do telhado, que cai lá de cima. Daqui a pouco aquele jovem ia para outro canto, aí voltou com a perna estourada, tudo machucada. Aí bati a perna lá, por causa de que cara, o inimigo, irmão, vai usar quem ele quiser na terra. Para perturbar a minha mente e a sua mente. E Deus provando eu e você na terra. Nós seremos provados, meus queridos. Amém? Nós seremos provados neste mundo. Sim. E aquele jovem com brincadeira e eu ali bem tranquilinho. E o diabo está andando por cima dela, desde que anda, que cai lá de cima. E daqui a pouco ele voltava com a perna tudo machucada. Aí bati a perna lá, ó. Irmão, sabe o que é isso? As palavras de Deus se cumprem. Deus, ele deu autoridade para os seus filhos e filhas na terra. Sim, toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. É bíblico. Tudo que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Um daqueles dias ali, não era só aquele jovem. Daqui a pouco eu fui no banheiro, eu estava indo no banheiro. Vindo do banheiro. O Senhor falou comigo. No caminho o Senhor falaste comigo, ouvi a voz de Deus. O Senhor falou algo comigo. Filho, será assim, assim, assado. Na volta, eu voltando, um jovem no meu caminho, o qual nem conhecia. Eu não conversava com ele no serviço. Era poucos dias que eu estava lá. E aquele jovem veio para o meu lado, com uma faca na mão. Falei assim, maior é Jesus Cristo. E eu com um óculos verde no rosto, irmãos. E ele com aquela dificuldade para andar, porque o demônio é assim, irmãos. Ele com aquela dificuldade para andar. Maior é o Senhor. Ele pegou do nada, irmãos. Ele abaixou aquela faca para baixo, assim, ó, torcendo a mão. E passou com aquela cara toda deformada diante dos meus olhos, da minha face, que eu estava olhando para ele. Observando a atitude dele, irmãos. Que ninguém é tonto também. Ninguém pode ser tonto neste mundo. Amém?
Temos que estar atentos. Ser simples como as pombas, prudentes como as serpentes. Ser simples como as pombas, prudentes como as serpentes. Entendeu, irmãos, irmãs, filhos e filhas? Aquele homem abaixou a faca. Deus mostrando. Quando você aceita Jesus como seu único, suficiente, exclusivo Salvador, quando você está sentado em sua casa, diante de uma live, diante da palavra de Deus, amém. Receba Deus como seu Salvador, filho. Receba. Faça a sua oração diante do Senhor, diante de Deus, e dobra seu joelhinho. É como se você pegasse uma espada, irmão, e erguesse para cima. Disseste assim: eu estou alistado no exército do Deus vivo. Eu estou alistado no exército do Deus vivo. O mundo espiritual já vai contra ti. Sim. Mas o Senhor vai sempre enviar os seus anjos para te proteger aqui nessa terra. Te guardar, te poupar, te livrar, te dar livramento, escape, saída. Ah, não tem mais saída. Tem. Não tem para ti, para os seus olhos humanos. Mas para Ele, para o Deus Todo-Poderoso, sempre vai ter uma saída. Sempre vai ter uma solução. Sempre. Sempre terá uma solução. Quando eu e você, irmãos, entende que Deus quer de nós, Deus quer o seu amor diante dele. Independente de quem é você, quem deixou de ser ou quem é, o que eu quero de ti é um coração quebrantado diante da minha palavra. Faça morada em mim, Deus, como este jovem está falando. Fala com Deus, irmãos e irmãs. Faça morada em mim. Eu quero ser o templo do Espírito Santo. Eu sinto a presença de Deus aqui, irmãos. Sim. O choque espiritual. Faça morada em mim, João, Maria, Tiago, Pedro. Quando você faz esse clamor diante do céu, diante de Deus, Ele se manifesta em sua história, se manifesta em sua vida. Irmãos e irmãs, não podemos ser orgulhosos. Sim, Yasmin, com certeza, minha irmã. Paz seja convosco, Cristiano. Amanhã é sábado. Estaremos fazendo live, sim. Precisamos anunciar o nome do Senhor. Sim, filhos. Sabe? Precisamos de falar de Jesus, de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo Messias. Irmãos, irmãs, filhos e filhas. Não pense você, homens e mulheres, como muitos religiosos hoje na terra. Ore pela paz de Israel, de Jerusalém. Ore pela paz de Israel e de Jerusalém. Como muitos homens nessa terra, religiosos. Sim. Jesus Cristo não pregava, irmãos, no templo de Salomão. Quando ele começava a pregar ali naquele lugar, falar de Deus ali fora, no pátio. Porque ele não podia entrar para dentro das portas para anunciar lá dentro. Não! Que não! Isso aí está se fazendo um filho de Deus. É pecado. Agora ele se fez Deus. É, irmãos. Existiam sinagogas naquele tempo. De sábado em sábado, pregavam lá na sinagoga. Jesus entrava lá dentro e anunciava seu nome. Pessoas eram transformadas, lapidadas, curadas. Ele falava para os homens e mulheres, filhos e filhas, qual sentava 15, 10 mil pessoas. Hoje na terra, é difícil de entender, né, irmãos? Jesus não pregava para 4, 5, 10 pessoas. Se tivesse uma, ele pregava, samaritana, uma só. Se tivesse duas, ele pregava. Se tivesse 3, ele pregava. Mas quando ele tinha algo importantíssimo a falar, sempre